O tema de hoje, meus irmãos, aliás, já estudamos 2 temas. 2 domingos já se passaram. Olha como o tempo corre. É isso mesmo, a importância da gente remir o tempo, da gente aproveitar o máximo o tempo que a gente tem, que Deus disponibilizou, que Deus nos confiou, que Deus nos concedeu, nos proporcionou. O primeiro tema foi sobre a queda, né? Falamos sobre a queda. O pecado entrou lá no céu, depois foi transferido aqui para o planeta Terra. O segundo, nós vimos semana passada, domingo passado, sobre a solução para o problema da queda, o problema do pecado, que foi Jesus, o Salvador. Ele veio aqui para solucionar essa situação. Nós ainda estamos do lado de cá da eternidade, mas ainda o pecado se encontra aqui na terra. Aliás, no DNA de cada ser humano ainda existe o pecado. E um dos propósitos da volta de Jesus a esta terra é erradicar de uma vez por todas com a presença do pecado que ainda existe dentro de nós. Isso se chama em teologia de terceiro passo para a vida eterna, que é a glorificação. Com a glorificação que vai acontecer exclusiva e poderosamente, somente quando Jesus voltar, ele vai tirar o pecado definitivamente do coração, do DNA do ser humano, glorificando o mesmo para que não exista mais nenhum sinal da desobediência e do mal e do pecado em nosso ser. Mas, irmãos, o tema de hoje é o terceiro episódio, a morte. É uma pergunta: a morte é um fim? O que é que vocês acham? A gente nasceu nesse mundo, a gente cresce nesse mundo, a gente se desenvolve, a gente casa, a gente tem uma profissão, aí a gente gera filhos, aí depois a gente morre e acabou? Será que a morte é o fim de tudo? Quem vai dar na verdade, quem colocará o ponto final no grande conflito entre o bem e o mal, inclusive com suas consequências, não é o inimigo de Deus, não é a própria morte. Quem vai estabelecer o fim em todas as situações e colocar o ponto final na história do pecado, na história de suas consequências, inclusive da morte, é Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. Olha para cá, vem para cá, Samuel, foca aqui. Eventos finais, estamos vivenciando justamente os últimos momentos do planeta Terra. E nesses domingos de esperança, a proposta é mostrar que haverá esperança no final de todos esses eventos. E nós temos um futuro. O profeta Jeremias, há muito tempo atrás, antes de Cristo nascer, havia dito o seguinte: para o nosso futuro existe esperança. Então, existe esperança, meu irmão. Você que está me assistindo, adorando a Deus através das redes sociais, há esperança para o teu futuro. Você que está aqui no presencial, na igreja de São José do Vale do Rio Preto, no estado maravilhoso do Rio de Janeiro, aqui faz parte da região mais linda do estado do Rio, que é a região serrana. Então, você que está aqui presencialmente, Deus tem para você um futuro brilhante. Então, para o seu futuro existe esperança. E eu quero contar uma pequena ilustração para você de um rapaz que leu a seguinte inscrição em um túmulo. Você já viu nos túmulos? Geralmente a gente só vai nos túmulos, nos cemitérios, em época de finado, ou dia dos finados, dia dos mortos, como diz a história, que geralmente dia 2 aqui no Brasil é dia 2 de novembro. E às vezes a gente vai lá para, quem sabe, dar uma olhada no túmulo dos nossos queridos que já se foram. E existem algumas imagens ali interessantes, com algumas mensagens, né? Justamente algumas inscrições nos túmulos. E interessante que, dentre essas inscrições, existem até pano de fundo para sermões. Tem pastores que gostam de ir e pegar algumas inscrições lá e colocar no esboço do seu sermão. Por exemplo, uma inscrição que eu vi
justamente no túmulo de alguém, foi o seguinte, a inscrição foi a seguinte, estava assim, ó, não sei para que colocam-se muros nos cemitérios. Aí continua a inscrição. Por quê? Quem está fora não quer entrar. E quem está dentro não pode sair. Isso aí é background, pano de fundo para algumas mensagens. Mensagens interessantes, de até mensagens verdadeiras, com fundo real para a nossa mentalidade e até para nosso aprendizado, de fato, de acordo com o que a Bíblia ensina. Mas aí nessa inscrição que esse rapaz leu, tem as seguintes frases. Na inscrição do túmulo: amigo. E ele ficou já preocupado, porque parece que o defunto estava falando com ele através da inscrição. Amigo. E ele olhou assim e continuou lendo. Presta atenção ao que passares. Ao aqui passares. Tal qual és, ele já começou a ficar arrepiado. Eu fui um dia. Tal qual sou, um dia tu serás. Portanto, prepare-se para vires fazer-me companhia. Aí dá medo, né? Imagina esse indivíduo que leu esse negócio, foi para casa tremendo de medo. Eu vou fazer companhia àquele cara lá que morreu, que está lá, que escreveu. Foi ele que escreveu isso mesmo? Não, não foi ele. O defunto não escreve nada. Como é que o senhor pode provar, pastor? É justamente o que nós vamos falar agora, a partir de agora, diretamente com as santas palavras de Deus. Essa história, né? Essa história que vocês acabaram de ler, ouvir, eu lendo aqui, né? Porque assim como esse rapaz, muita gente tem dúvidas a respeito da morte. Aí se inquieta, perguntando assim, ó: para onde vai aquele depois que morrer? Você sabe qual é a resposta? Você sabe que há muitas interrogações a respeito do tema da morte. E tem muita gente que ensina, que acredita melhor, e por acreditar, ensina de forma como aprendeu. Então, será que alguém, quando morre, de fato, vai para algum lugar intermediário e fica vagando por ali, por aqui, por lá? O que a Bíblia ensina? Será que o homem na morte, ele quando morrer, ele vai para a glória? Tem crente que acredita, foi para a glória, foi para perto de Deus. Você já ouviu essa frase em funeral? Eu já ouvi muitas. Tem gente que diz assim, foi para o paraíso. E o interessante é que pessoas pegam o texto fora do contexto e inventam uma doutrina. Na verdade, um pretexto. Porque doutrina bíblica nós vamos aprender hoje a respeito para onde vai, qual o estado do ser humano pós-morte. Então, vai para a glória? Alguns dizem que vai para o céu. Outros dizem que não, vai para o purgatório, um lugar intermediário, para purgar os pecados. Eu falei purgar, não pulgar. Lembra isso? Vai ter que pagar pelos seus pecados cometidos lá no céu, quando ele cometeu aqui na terra. Então ele vai ter que purgar os seus pecados. Então vai ter que ficar nesse purgatório. Há quem diga que também a pessoa quando morre renasce, ou reencarna, ou encarna, que a pessoa fica em uma jornada de vidas, primeira vida, segunda vida, terceira vida, quarta vida, quinta vida, até pagar os pecados que cometeu aqui enquanto esteve vivo na terra. Há quem diga que a pessoa quando morre está dormindo. O que acontece, irmãos, com a pessoa depois que ela morre? Infelizmente, esse é um dos maiores problemas doutrinários que estão relacionados ao problema do estado do homem na morte. É um problema que deve ser resolvido, e nós vamos resolver assim como se resolve um problema de aritmética, um problema de adição, um problema de matemática, um problema de química, um problema de física, um problema de português. Vamos resolver um problema hoje, e esse problema está na palavra de Deus, a solução. Então, morreu, repito, não vai para o céu, não vai para o purgatório, renasce, encarna, uma jornada, é um sono. O que de fato acontece com a pessoa quando ela morre? O que acontece de fato com essa pessoa? Bem, a morte,
conforme as Escrituras Sagradas, ela veio aos seres humanos como uma consequência de quê? Isso é o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 6, verso 23 do livro de Romanos. Leia comigo, está na tela, está aqui também no presencial, está na Bíblia. Por quê? O salário do pecado é o que, gente? Mas ainda bem que o texto não termina aí, vírgula, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso. Então o salário, a paga do pecado é a morte. Então a gente morre porque a gente tem pecado. A gente morre porque o resultado do pecado é a morte. A gente morre porque o pecado ainda existe na terra. A gente morre porque a gente é pecador. Não que a gente esteja praticando o pecado e por isso nós merecemos morrer. Não é isso. Isso é coisa de antigos. Pessoas que dizem assim, ó, você está passando fome porque você está cometendo um pecado. Você está doente de um câncer terminal, de uma doença terrível terminal, porque você tem dívida no cartório do céu, você está miseravelmente definhando, não dá nada certo na sua vida financeira, na sua vida emocional, na sua vida física, nada dá certo porque você está cometendo o pecado. Nada disso, irmão. Isso aí é doutrina de pessoas que não estudam a Bíblia, doutrina de anciãos, não estou falando dos anciãos daqui não, a tradição dos anciãos, que Jesus Cristo já tinha mencionado na sua jornada, enquanto aqui esteve durante 3 anos e meio com o seu ministério, junto com seus discípulos. Então, essa doutrina de dizer que o indivíduo prospera porque ele é uma pessoa fiel a Deus, e o outro indivíduo cai na miséria porque ele é infiel a Deus, isso não é doutrina bíblica, isso é doutrina da prosperidade, ou seja, teologia da prosperidade. Eu passei no concurso, eu tenho minha conta bancária extremamente obesa de tanto dinheiro que tem, então é porque eu sou fiel nos dízimos e ofertas. Isso não está na Bíblia não, gente. E eu sou pastor da igreja adventista, né? Eu podia estar dizendo assim, seja fiel nos dízimos e ofertas e você vai ser abençoado. Não, filho. Você não dá, você não devolve para ser abençoado. Você dá, você devolve porque já é abençoado. A gente não vem à igreja para assistir culto, porque o pastor é um brilhante orador, porque a cantora é uma brilhante cantora. A gente não vem para receber, a gente vem para dar, a gente vem para doar, a gente vem para oferecer. Infelizmente, nós nos encontramos hoje e nós nos achamos como um bando de pessoas que adoram a Deus por interesse, um bando de interesseiros. É isso que é, Bruno, é isso que nós somos. Pastor, eu não. Eu sou e você também é. E precisamos mudar o foco, mudar esses papéis. Nós precisamos de fato adorar a Deus e não assistir um culto a Deus. É prestar a Deus um culto em adoração. Mas muito bem, eu quero dizer uma coisa para vocês. O ser humano, de fato, ele prospera ou não prospera. Por quê? Porque pecou? Porque não pecou? Não. Lembre-se que nós temos, além desta vida aqui, uma vida melhor. Pastor, gostei dessa frase. Nós temos uma vida melhor do que esta vida daqui. Por isso que se você cair na triste situação de pensar que você está nessa problemática toda de vida porque você fez alguma coisa errada, tira essa ideia do seu coração, da sua mente, porque existe uma vida melhor do que essa. Por isso, tem coisas que nós não podemos explicar do lado de cá, do lado da eternidade, do lado de cá do céu. A gente não pode explicar. Tem coisas que só na eternidade, quando os livros forem abertos, nós vamos descobrir, tá? Então tem muita gente que reclama da vida. Eu sou assim, eu sou fraco, eu sou miserável, eu sou amaldiçoado por Deus. Isso eu estou falando de crente, viu? Adventista. Tem gente que tem esses pensamentos. Mas eu quero dizer para você que acaba com esses pensamentos. Porque se não está dando nada certo para você,
entrega nas mãos de Deus, porque tem coisas muito melhores para você na eternidade do que essas coisinhas miseráveis que às vezes a gente acha que a gente possuir, seria o melhor para a gente. Então, muito bem, o pecado entrou no mundo e suas consequências. E a principal consequência do pecado é a morte. Eu peguei esses dados aí, eu quero dizer para vocês da fonte disso aí. Onde é que está escrito isso? 97 pessoas morrem por minuto no planeta. 6.000 pessoas morrem por hora. 140 mil pessoas morrem por dia. E 1 milhão de pessoas morrem por semana. É muita gente que morre. Isso aí está no www.meters. Aí tem as informações. Tem as informações também que se pode pegar, quantas pessoas nascem a cada momento, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. E isso aí foi, essa é a fonte, meters, ok? www.meters. Se eu estou falando errado, então escreve lá no Google que ele te corrige. 97 pessoas morrem por minuto, 6.000 por hora, 140 mil por dia e 1 milhão por semana. A pergunta que não quer calar: para onde vai aquele que morre? Para você ter uma ideia, você quer saber para onde vai o que morre? Você precisa primeiro saber a origem da vida. Então eu vou formular melhor a pergunta: como surgiu a vida? Por quê? Porque para você saber o que significa morte, você tem que primeiro perguntar o que é a vida. A morte é o inverso da vida. Então vamos saber, de acordo com as Escrituras Sagradas, para onde vão as pessoas depois de morrerem, porque a gente precisa entender isso. Para onde vão as pessoas que depois da morte? Eu preciso saber como elas vieram a existir. E Gênesis dá a resposta. Aí é que está o detalhe. Muita gente não entende o estado do ser humano após morte, porque não compreende como o ser humano veio a existir. Então, olha só, esse texto aí já começa nos respondendo o que a Bíblia ensina a respeito da vida e o que a Bíblia ensina depois que o homem morre, depois que o pecado entrou no planeta e desorganizou tudo, mas a Bíblia nos mostra. E lá no capítulo 2 de Gênesis, verso 7, leia comigo: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o que, gente? O fôlego de vida. E o homem foi feito o quê? Muito bem. Então, nós temos aí uma matemática. Nessa matemática, nós encontramos uma adição, uma soma. Ou seja, 2 elementos originais. Deus colocou para criar o ser humano. O que é que Deus fez para criar o primeiro homem? O nome do primeiro homem vocês conhecem? Adão. Eu posso estar chovendo no molhado para muita gente, e quem está me assistindo também, adorando a Deus através das mídias. Mas é importante porque eu aprendi até hoje que a repetição é a alma do negócio. Em outras palavras, é o quê? Do aprendizado? É isso aí. Quanto mais a gente repete, eis o segredo do aprendizado: repetição, repetir. E a Bíblia a gente tem que repetir, porque se a gente não repetir, não entra na cachola e no coração. Não, termina esquecendo. E o homem é falho. Depois que o homem pecou, ele perdeu algumas coisas da memória, e a lembrança vai demorar para chegar. Então, a Bíblia diz que Deus, ao criar o ser humano, ele usou apenas quantos elementos? 2. E ele somou e veio então o homem a existir. Então o primeiro elemento é o pó da terra. Ele pegou o barro lá, Adão, né? Ele pegou o barro e fez um boneco grande, mais de 4 metros de altura, né? Está lá o bonecão lá, o homenzarrão, parado lá da terra, do barro, e fez Adão. Vermelho é a expressão no original. Bem encarnado, vermelho, e fez o homem lá um bonecão. E em seguida, para o homem passar a ter vida, ele soprou, insuflou o fôlego de vida. Aí é igual, em vez de uma cruz ali demais, o homem passou a ser, isso de acordo com esse texto aí, ó. O homem foi feito. O homem ele não tem. O homem ele é, de acordo com o texto de Gênesis 2, verso 7. O homem foi feito. O homem passou a ser, em outras versões bíblicas. O que? Alma vivente.
Então, Deus, ele fez o homem do pó, mais o quê? O fôlego. E o homem passou a ser alma. No hebraico, gente, a palavra aí é nefesh hayah. Entendeu? Nefesh hayah. Que quer dizer alma vivente. O homem, ele não tem, segundo esse texto, uma alma vivente. Então, para você saber o inverso da vida, que é a morte, você precisa agora fazer uma subtração. Se a vida é uma soma de pó da terra, mais fôlego de vida, a morte é o inverso. É a subtração do pó que foi feito o homem, mais o fôlego que Deus insuflou no início. Então, se ele insuflou no início, no pó, o fôlego de vida, o homem passou a ser, a morte é uma subtração. O pó volta para a terra, como diz o próprio patriarca do Antigo Testamento, como era, e o espírito, ou o ruach, o fôlego da vida, volta para quem? Para Deus. Então nós não fomos criados para morrer, isso é verdade. A morte, ela é uma intrusa, irmãos, a morte, ela surgiu como intrusa, foi o inimigo que fez isso. A Bíblia diz, e o próprio Cristo declara confessando, foi o inimigo que fez isso. É o inimigo de Deus que causou a morte. É o inimigo, foi ele que trouxe as desgraças para este planeta Terra e ainda tem trazido. É o inimigo de Deus, meu irmão, minha irmã, que tem trazido desgraças terríveis para este planeta. E é o inimigo de Deus que provoca a morte, acidentes, destruições, calamidades, enchentes. É o inimigo de Deus que causou e que causa tudo isso entre nós. Vamos lá então, já que aprendemos que vida é pó mais fôlego, igual a alma, é vida ou alma vivente, nefesh hayah. E a morte, ela é a subtração, o pó volta para onde era, onde foi tomado, e o espírito também volta para sua origem. Sobre a morte na Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 8, de 14 a 16, nós achamos categoricamente que aí a Bíblia ensina que somente Deus tem imortalidade. Olha só, Paulo diz ao seu filho na fé, que só Deus é imortal. Adão e Eva, como eu falei no primeiro capítulo desta série Eventos Finais, eles eram candidatos à imortalidade. Eles não eram imortais. É bom saber isso. Apenas um, segundo Paulo, diz em Timóteo, 1 Timóteo 6, apenas um em imortalidade é imortal. Então, pastor, o que acontece com o homem quando ele morre? A mulher quando morre? A criança quando morre? O ser humano quando morre? O que acontece, pastor? Para onde vai o que morre? Bem, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, diz que o pó volta, ou melhor, o corpo volta para onde era, volta para a terra. A Bíblia diz em Jó capítulo 11, que ele fica dormindo. Quem quer que morra, a pessoa fica em um profundo sono. Ainda em Eclesiastes 9, verso 6, nós temos que, dito o próprio sábio Salomão, que não existe mais sentimento algum. Se você ler a partir do verso 5, você vai entender. O capítulo 9, verso 10 desse mesmo livro de Eclesiastes, o indivíduo que morre não tem mais algo a fazer, cessa-se toda obra. No capítulo 9 de Eclesiastes, de 5 a 8, a pessoa fica inconsciente. É isso mesmo. Por que eu estou frisando essa inconsciência pós-morte? Porque tem muita gente que diz que o indivíduo quando morre, não morre. E sabe quem foi o autor desta famigerada doutrina? Satanás. Quando foi que ele inventou esse negócio? Quando esteve aqui na terra. Lá no Jardim do Éden, no primeiro episódio, lembram? Complementando o segundo também em seguida. Vocês lembram a frase que ele, para derrubar nossos primeiros pais, primeiramente com a mulher, Eva, ele soltou, ele começou a dizer assim, olha, você pode comer de todas as árvores que existem no jardim, porque Deus disse coisa nenhuma, é fake news isso aí, né? É fake news.
Não, Deus não disse isso. Até ela reconheceu. Peraí. Oh, querida, maravilhosa, linda serpente. Não, Deus não disse isso não. Deus disse assim, que de todas as árvores eu posso comer, exceto uma, a do conhecimento do bem e do mal. Porque ele disse, se eu comer, eu vou morrer. Ela reconheceu o que Deus havia dito. Mas ela estava tão envolvida, como eu já falei nos últimos episódios, com o pecado. Já estava tão agarrada ali na tentação. Poderia dar meia volta e correr desesperadamente, cascar fora. Mas isso ela não fez. Né? Se tivesse feito, a história do mundo hoje seria outra, né? Teria sido outra, completamente diferente, juntamente com seu marido, mas os dois desobedeceram. Aí não, continuou com a história. Aí o diabo começou a inventar mais coisa. Ele disse, que conversa é essa de Deus, Eva? Eva, ei, olha para cá, Eva, presta atenção, Eva. Aí Eva olhou para a serpente, que não falava, mas falava. E estava falando, né? Animal falando, ela não entendia isso. Mas aí ela estava envolvida. Ei, Eva, isso é conversa de Deus, porque Deus sabe, no dia que você comer desse fruto, você vai ser como Ele, conhecedor do bem e do mal, sabendo todas as coisas. Aí ela ficou impressionada, a árvore era bonita, o fruto parecia delicioso, sem mesmo ter experimentado, e o conhecimento através da mordida deste fruto seria maravilhoso, excepcional, fenomenal, fantástico, é agora. E ela foi e pegou o fruto e O que é que Deus disse para Eva? Se você comer, você vai morrer. O que é que o diabo disse para Eva? Se você comer, você não vai morrer. Pronto. Ela acreditou em quem? Vou repetir a mesma frase que repeti no último domingo e no domingo primeiro, nos dois temas anteriores. No juízo final, as pessoas que forem condenadas não serão condenadas porque acreditaram na mentira. Elas serão condenadas porque não acreditaram na verdade. Meu irmão, se Deus disse que é isso, é isso. Se Deus disse que a gente tem que comer isso, é porque a gente precisa comer isso. Se Ele disse que não é para comer aquilo, é porque a gente não pode comer aquilo. E ponto final. Vai casar na igreja, mulher virgem? Existe isso, pastor? Existe. E a gente tem entrevista para isso, né? A gente tem curso de noivos para isso. Vai casar na igreja? Eu só caso se a menina não teve experimentado o varão, e o varão a menina. Como é que o senhor sabe, pastor? Eles podem mentir para mim, mas eu estou consciente, porque na entrevista a gente teve o curso e deixou bem claro isso, porque a gente vai receber a bênção de Deus no altar. Se você mentir, você está mentindo, não é para o pastor, é para Deus. Se Deus disse que não é, é porque não é. Se é, é porque é, e ponto final. Aí você vai argumentar, não, mas a minha cabeça, minha sabedoria, meus estudos, tudo, eu sei que eu devo fazer isso, e ninguém pode, porque a vida é minha. Quem disse que a vida é sua? Quem te deu a vida? Foi Deus, meu irmão. Vamos terminar? Foi Deus que te deu paz. Foi Deus que te deu sabedoria. Foi Deus que te deu esses bens materiais. Não foi apenas que você pensa, a sua saúde, disse o sábio Salomão. Foi Deus que te deu tudo isso. Seja grato e não arrogante. Ser humano. O ser humano é terrível. O que é que Deus disse para a serpente? Ou melhor, o que é que Deus disse para Eva? Você vai morrer. O que é que o diabo disse para Eva? Você não vai morrer. A doutrina da imortalidade natural da alma começou ali, no jardim do Éden, sendo explanada, sendo introduzida, explicada, colocada diante dos nossos primeiros pais. Não morre depois que morrer. Entendeu agora? Como é? Deus disse, se você desobedecer, você vai morrer. E Ele está se referindo à morte. Não é essa morte primeira, não. É a segunda morte. Esse texto está se referindo à morte eterna. Agora, se você comer, você vai morrer. Por isso que Jesus veio aqui à terra para pagar o preço que nenhum anjo poderia pagar, né? Porque Jesus morreu a segunda morte, não foi a primeira não. Jesus morreu a morte dos ímpios que vão experimentar depois dos 1000 anos de Apocalipse 20.
Mas como ele tem vida em si mesmo, ele venceu, ele não pecou, ele se fez pecado, levou sobre si os nossos pecados. Então, lá no Calvário, ele veio justamente para quê? Para pagar o preço do pecado cometido pelo pecador. Aí o diabo vem e introduz essa ideia diabólica, demoníaca, e muitos cristãos se apegam a essa terrível doutrina e, pasmem, a maioria dos evangélicos, a maioria das igrejas cristãs ensina, acredita, espalha a doutrina de Satanás, a imortalidade natural da alma. O salmista diz assim, que quem entra nesse vale da sombra da morte, ou seja, quem morre, não louva a Deus. Será que é por isso que eu não vejo algumas igrejas cantando ao Senhor, louvando com tanto entusiasmo? Existem muitas pessoas mortas vivas, mas eu estou me referindo a outro tipo de morte. A morte que eu estou me referindo aqui é essa aí, Depois que você morrer, meu irmão, não adianta, porque você não vai falar com quem está vivo. E você que está pensando que falou com sua mãe, com seu irmão, com seu amigo, com seu marido, com sua amiga, com sua esposa, com seu avô, e etc e tal, com seu parente, etc. Você não está falando não com ele, porque a própria Bíblia diz com quem é que você está falando, porque com o indivíduo que morreu não é. Por quê? O indivíduo que morreu não louva. O indivíduo que morreu não tem consciência. O indivíduo que morreu não sente mais obra a fazer, não sente mais dor, não sente mais sofrimento, volta ao pó, está dormindo, o leito da morte. Até que um dia, segundo o apóstolo João, escreve em seu Evangelho, capítulo 5, verso 28 a 29, e também Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, de qual vocês conhecem esses textos, né? O primeiro texto diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos aqueles que se encontram nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que praticaram bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram mal para a ressurreição do juízo. Olha que texto lindo esse de Jesus. Então é o seguinte, quem morreu vai ser o quê? Sepultado. Foi sepultado conforme Salomão, conforme Davi, conforme Jó, nos textos que li anteriores. Eles estão dormindo, não louvam ao Senhor, a sua consciência está ou jaz no esquecimento. Acabou o pensamento, não odeia quem odiava antes de morrer, quando morrer não odeia mais não. Não ama, não faz nenhuma obra, está tudo aí na Bíblia. Aí Jesus disse que um dia, quando ele voltar, sim, um dia, todos os mortos ressuscitarão. Nesse caso aí, né, que está se referindo à ressurreição clássica, a ressurreição geral, nesse caso aí de João 5, 28 e 29, os que praticaram o bem ressuscitarão para a vida, e os que praticaram o mal vão ressuscitar para o juízo. Nesse caso aí, né, a Bíblia diz, vão sair da sepultura. Olha, se a pessoa quando morre vai para o céu direto, então como é que você me explica esse texto de João, o próprio Jesus falando? Tá, se o cara que morre é bom e vai direto para o céu, de acordo com esse texto aí, o indivíduo que é bom, que já foi para a glória ou para o paraíso quando morreu, ele vai ter que sair da glória, do lugar maravilhoso, que eu creio que é, do paraíso, que é um dos melhores lugares do mundo, nunca fui, eu quero ir e quero ir com vocês. Eu vou ter com a pessoa, eu já morri, aí eu fui direto para o céu, segundo a teoria da imortalidade natural da alma, o ensino, né, que não é bíblico. Então eu vou ter que sair do céu, do paraíso, lá na vida eterna. Aí eu vou ter que entrar em um túmulo lá aberto. Eu vou cair nesse túmulo e depois eu vou ressuscitar com a volta de Jesus. Olha que negócio meio doido. É maluco esse negócio, né? Não existe isso, gente. Se o crente, nós aqui que estamos vivos, se a gente
a partir do momento que a gente morrer, a gente vai para o céu, então é melhor morrer do que viver aqui sofrendo. Morre logo todo mundo. Quer que eu ajude? Vou pegar uma metralhadora e vou matar todo mundo aqui, ó. Geral. Aí todo mundo vai para o céu, porque todo mundo é crente, menos eu, né? Essa doutrina se espalhou até hoje. Não é bíblica. Haverá ressurreição. Se aí um indivíduo quando morre vai direto para o céu, é bom. Se vai direto para o purgatório, é mais ou menos. Ou se vai direto para o inferno, é ruim. Então para que ressurreição? Aí alguns alegam assim, não, essa ressurreição é a ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo? Eu já vi grandes teólogos falando isso em público. Não adventistas, é claro. Adventista não fala heresia. Quando alguns começam a falar heresia, eles são expulsos da igreja, né? Você sabe como é que funciona isso. Aí, esses teólogos de outras denominações religiosas, eu vi, a ressurreição é do corpo, mas da alma não. Aí eles fazem uma bagunça, justamente por isso que a gente tem que entender, compreender como foi que Deus deu vida, deu existência aos nossos primeiros pais. Lembram dos dois componentes, elementos? Pó mais fôlego. O problema está no fôlego, não tanto no pó, né? O problema está no fôlego. Aí a gente vai na etimologia da palavra, né, em hebraico, para a palavra fôlego. É a mesma que Jó fala lá, é ruach. Ruach. O que é ruach? Para ficar mais fácil, vamos para o grego, Novo Testamento. A palavra para espírito, no Novo Testamento, é pneuma. Pegou? No hebraico, ruach. No grego, pneuma. Ficou mais fácil no grego, né? Muito bem, a mesma palavra, só que grego, pneuma. Hebraico, ruach. É isso aí. Então vamos lá. Eu tenho um carro que tem 5 pneus. Claro, estou contando com step, com reserva, no porta-malas. Ok? Então, para você, o que é o pneu? É o que está por fora, a borracha preta, ou o que está por dentro da borracha? É o que está por dentro ou por fora? Quantos acham que pneu é o que está por dentro? Levanta a mão. Ok. Alguns acham que sim, e outros acham que não. Mas deixa eu dizer para vocês a etimologia da palavra pneuma, ou espírito, ou fôlego, que é a mesma coisa. Pneuma quer dizer, gente, ar. Na verdade, vem da etimologia a palavra pneuma do ruach, do hebraico. Pneuma é oxigênio. Pneuma é ar. Em outras palavras, é espírito. O que Deus insuflou lá no início de todas as coisas, criando os nossos primeiros pais. Então, o que Deus colocou em Adão não foi outro Adão, uma outra pessoa nele. O que Deus colocou em Adão foi o ar. O ar que não tem pensamento, o ar que não tem cognitivo, o ar que não pensa, é ar apenas que dá força para a gente, ter fôlego de vida, para a gente existir. Foi só isso que Deus fez no início. Então, para você entender para onde vai quando morre, é assim, ó. O ser humano, ele não é um ser dicotômico. O ser humano, ele não é um ser tricotômico. O ser humano é uma unidade orgânica, um ser holístico. Expliquei isso e a gente vai para a parte final agora. O ser humano, ele é um ser indivisível. Ele não pode continuar existindo depois que elementos se separam depois que morre. Em miúdos para vocês. Nós somos pó mais fôlego. Quando você morrer, o pó volta para onde? Para cumprir-se a escritura, para o cemitério, para o pó da terra. Não é isso? O corpo volta para o cemitério. E o fôlego? O que é o fôlego, gente? O fôlego é o quê? É um ser pensante depois que morre? Não, é apenas... O fôlego é oxigênio que Deus coloca. Volta para Ele, porque Ele que é o dono do oxigênio. É Ele que fornece para a gente oxigênio. Não são as plantas simplesmente, como diz aí os cientistas, né? E nós concordamos. Não são as plantas que exalam para nós o oxigênio. Também, né? A gente entende isso, né? Mas, na verdade, meu irmão, se as plantas
não derem oxigênio para você, há quem dê de forma sobrenatural para nós existirmos. A gente não existe por causa das plantas, gente. A gente não existe por causa da iluminação do sol, gente. A gente não existe porque a gente come isso e porque a gente bebe aquilo, gente. A gente existe porque Deus é a fonte da vida eterna. Então é o seguinte, para você entender, para onde você vai, você precisa saber de onde você veio. E de onde você veio? Das mãos de Deus. Você foi manipulado por Deus. E ali no barro, ali, ó. E Deus soprou em nós o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma e não a ter. Então, este Nefesh Hayah é composto de corpo e espírito, ou fôlego de vida. Vamos para casa, mas antes eu quero dizer para vocês que o ser humano é um ser indivisível. Por que indivisível? Porque separado ele não continua a existir. Separado dos dois componentes, repito, pó mais fôlego, ele não pode ter mente pensante. Separado o pó mais o fôlego separado, no caso subtraído, ele não pode viver, não pode falar. Ele só fala se tiver o fôlego consigo e o corpo em uma situação normal. Então, a partir do momento que ele morre, ele se divide. Ora, como ele é um ser holístico e indivisível, ele não pode continuar vivo dividido. É simplesmente assim. Nada de dicotomia, dividir continua vivo. Nada de tricotomia, dividir o ser humano em 3 partes e ainda o indivíduo continua vivo. Aí fica vagando aí por um lugar, fica falando com os vivos. E tem muita gente que fala mesmo e crê, né? Mas não fala com o defunto. Quem está falando ali é o diabo com os vivos, viu? E os vivos acreditam nisso. Então qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? A Bíblia diz, né? A Bíblia diz que a recompensa é a vida eterna. E nós só podemos ser salvos, ter vida eterna definitivamente enquanto estivermos vivos. Então, aceitando o plano de Deus da redenção em Jesus, garante então a nossa vida eterna com Deus. E essa, gente, é a esperança de uma eternidade cheia de alegria, de paz, de contentamento e de vida eterna. A graça de Deus, ela simplesmente será a forma pela qual nós somos salvos. E a vida eterna é inteiramente pela graça. Um dia não haverá mais morte. Um dia não haverá mais sofrimento. Um dia nós assistiremos, em definitivo, irmãos, o funeral da morte. Que frase, hein? Não é minha, não. A gente tem que copiar o que presta, né? Mas eu vou repetir essa frase. Um dia, nós assistiremos o funeral da morte. Não haverá mais choro, né? A gente perde queridos, não perde, né? A gente se despede, um até logo, para aqueles que a gente ama, para gente que a gente estima, mas um dia, nunca mais nós vamos assistir nossos familiares indo embora, tendo que ter tratamentos quimioterápicos por causa de sua doença terminal. Um dia, a gente não vai ter mais lenço para entregar àqueles que estão chorando por algum problema emocional, um problema físico, porque um dia Jesus prometeu que haverá o fim de todas essas coisas ruins. E a graça de Jesus é o suficiente para a gente se manter firme nos caminhos verdadeiros. Gente, a morte existe, mas ela não existirá jamais quando Cristo aparecer nas nuvens dos céus. Ele mesmo participou. Ele mesmo participou da morte. Ele viu amigo seu morrendo e ele chorou pelo estado do seu amigo. E ele mesmo também participou, experimentou um dia passar na tumba. Aliás, desde a sexta-feira à tarde até o domingo pela manhã. Mas como eu disse no início e repito, ele tem vida em si mesmo. Ele ressuscitou-se a si próprio, porque ele tem vida em si mesmo. Ele saiu da tumba e foi a maior das vitórias do céu, porque Jesus dali garantiu que a morte vai ter um fim. E eu quero assistir o funeral dela e vou aplaudir nesse dia. Você gostaria de se entregar a Jesus? Dizer para Ele, ó graça eterna,
Graça de Deus, salva-me, me ajude a permanecer firme nos teus caminhos, porque eu quero, com essa igreja, ser arrebatada visivelmente para a eternidade e nunca mais sofrer, nunca mais derramar lágrimas e nunca mais morrer. Enquanto você ouve essa linda canção, ache a graça de Deus. Eu achei a graça, e a graça me salvou, a graça está me salvando, e a graça me salvará. E essa graça é Jesus. Ouça e se entregue a Jesus, a graça maravilhosa de Deus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir e já ter ganho justiça e amor. Somaram-se em favor de graça, Deus da graça, e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu, a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida.
louvar. Achei a graça, Deus me deu graça, e foi de graça, graça, graça. Graça, achei a graça dessa vida. Graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça, e foi de graça, 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 Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A sua graça me basta. Essa é a graça. Sua graça me basta. É a graça eterna, irmãos, que sem ela a gente não sai desta terra, muito menos para aquele céu. Quantos essa noite querem dizer: Senhor, derrama a sua graça, a sua vida sobre mim, aqui no presencial? Fique em pé. E você que está nos assistindo aí, adorando a Deus também nas redes sociais, você pode olhar agora para Deus e dizer: graça de Deus, Jesus Cristo, derrama sobre mim a tua vida, porque tu tens vida em si mesmo. Deixa aí o seu like, ou você pode dizer assim: eu creio, pastor, eu creio que a graça de Deus é a única que pode me libertar das minhas dúvidas, das minhas crises, é a única que pode me dar a vida e a vida eterna. Você crê nisso? Que Deus te abençoe. A morte não é o fim para aqueles que acreditam em Deus. Se puder, e onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Obrigado, graça, a graça eterna. Obrigado, Deus poderoso, que enviaste a graça para esta terra, dando-nos a vida e a vida eterna. Eu oro por aqueles que estão passando por momentos de crise emocional, crise existencial, crise financeira, crise de todas as ordens. Ó Deus, toca no coração dessas pessoas e que elas reconheçam que a graça de Deus veio aqui para morrer, para libertar cada um de nós do nosso mal, do pecado que existe em nós e para termos vida eterna. Nos dê uma noite de muita paz, uma semana de muita graça, pois te oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos de São José do Vale do Rio Preto, muito obrigado por sua presença. E você que nos assistiu, também adorou conosco, muito obrigado por sua presença também aqui. Até o próximo domingo. Deus te abençoe. Um abraço. Tchau.